Olá, seja bem-vindo à aula 1 do nosso curso de Python do básico ao intermediário. Nessa aula a gente vai ver sobre instalação e configuração das ferramentas necessárias, começando pela própria linguagem de programação. Para fazer o download do Python, das ferramentas que a gente precisa para poder executar programas em Python, a gente vai até o python.org e lá tem essa seção Downloads, onde a gente consegue ver aí algumas das plataformas mais comuns, Então, se você está no Windows, você pode clicar no Windows. Se você está no macOS, você pode clicar no macOS. Se você está em outras plataformas, como por exemplo Linux e BSD, você pode clicar em outras plataformas. Vamos começar pelo Windows. Aqui não tem muito segredo. Aqui ele diz, o último lançamento aí de Python 3, que é o 3.11.1. É aqui que vocês devem clicar. Vocês vão baixar aí um instalador do Windows, para realizar a instalação na máquina de vocês. Vai ter um momento na instalação em que o instalador vai perguntar se você quer configurar a variável de ambiente path, desse jeito aqui, PATH. Vocês deixam marcado essa opção, porque aí vocês conseguem executar o Python de qualquer lugar do computador, tudo bem? Não precisa estar na pasta do Python para executá-lo, vocês conseguem executar de qualquer lugar na máquina. Então, quando aparecer aí a opção para configurar a variável de ambiente path, vocês marcam a caixinha de seleção. Para Mac, mesma coisa, tem aqui um linkzinho Latest Python 3 Release, o último lançamento de Python 3, que é o 3.11.1. E alternativamente, para quem usa o Homebrew, vocês também conseguem baixar aí por meio do Brew, diretamente na linha de comando. Para quem está no Linux, a grande maioria das pessoas que caírem aqui nessas outras plataformas estará usando o Linux, algumas poucas estarão usando o BSD e algumas outras plataformas aí. Tem essa página com algumas instruções de como que você faz para instalar em outras plataformas. Mas, se você está no Linux ou no BSD, você muito provavelmente já sabe que você pode usar aí a própria linha de comando para baixar o Python. Então aqui, por exemplo, eu estou no Arch Linux, eu vou rodar aqui um pacman-ss Python e eu vejo as opções que tem aí do Python. No caso, as que me interessam são a simples Python mesmo, que está em algum lugar aqui em cima. Eu vou ter que procurar. Vou fazer uma outra busca um pouco mais regrada, Python com esses negocinhos aqui são expressões regulares. Vamos ver se esse aqui encontra. Aqui, subtudo está aqui. Então eu tenho o 3.10 instalado na minha máquina, e é esse que a gente vai usar no curso. Não tem problema vocês estarem com 11 e eu com 10, porque tudo que eu vou falar durante o curso vai ser referente à versão 10, que é possível fazer na versão 11. Beleza? Então, se você está no Linux, o repositório de pacotes do seu Linux muito provavelmente já tem aí uma das versões mais atualizadas do Python. Muito cuidado, no entanto, ao fazer o download, para não fazer o download da versão 2 do Python, que ainda é bastante usada em alguns contextos. O que vocês querem é o Python 3, 3.10, 3.11, mas tem que ser 3. Beleza? Legal. Vou fechar já esse terminal que a gente não vai usar. Vamos falar sobre as ferramentas para codificar, para escrever código mesmo em Python. A primeira delas é uma online. Caso você não tenha um computador em que você pode baixar o Python, não vai conseguir baixar os editores de texto. Se o computador está bloqueado, você não consegue instalar coisas, você só consegue usar a internet. Ou se por algum motivo você está acompanhando o curso pelo celular, o Replit pode ser uma boa opção, Replit.com, do jeito que está escrito aqui. Eu vou ver se eu consigo escrever maior em algum lugar. Aqui o Replit ele tem uma interface que parece um workspace, uma área de trabalho
online. Aqui eu tenho a minha conta, eu tenho essa opção aqui, My Repos, né, que é onde ficam os códigos. E eu tenho uma pasta aqui chamada Python, onde eu posso criar um novo REPL, criando nesse botão aqui, ó, mais New REPL. E esse mais você pode encontrar aqui também, aqui em cima, ou até mesmo em outros lugares aí da página, como esse Create aqui, por exemplo. Mas eu vou vir por aqui, esse New REPL. Aqui ele me deixa escolher entre Python e várias outras linguagens, né? Então eu vou escolher simplesmente Python mesmo. E ele deixa eu criar um título, ele dá um padrão, caso você não queira colocar um título, e a gente pode escrever. Eu vou escrever aula 1, e eu encorajo vocês a escreverem também, darem nomes para os scripts, para que fique mais tranquilo de procurar quando vocês forem atrás dos arquivos, né? Então vamos lá, eu vou clicar aqui nesse Create REPL e ele me dá praticamente um editor quase que completo, né? Comparado aí com os de desktop mesmo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só que aqui é online. Bebam água, tá? Se hidratem. Aqui a gente tem nossos arquivos desse lado, que a gente tem arquivos de empacotamento. Vocês não precisam ligar para isso aí agora, não é relevante. Aqui tem algumas ferramentas, né, que dá para usar aí junto com o Python, mas a gente não vai também precisar ficar olhando essas coisas não. Então aqui tem banco de dados, Postgres, tem segredos, né? Segredos é quando a gente tem chaves que a gente não pode mostrar, não pode deixar exposta. Tem o shell para quem não quiser digitar comandos aqui, mas enfim, isso aqui não nos importa agora, então eu vou simplesmente abaixar aqui. Então aqui eu estou no nosso main.py, eu posso começar a escrever código Python normalmente, que a gente vai conseguir usar diretamente aí dentro do navegador, certo? Então eu vou escrever o Olá Mundo, que eu já escrevi na aula 0. Para quem assistiu aí a demonstração prática da aula 0, a gente escreveu um programa que é o Olá Mundo, certo? Pode perceber que assim como um editor de texto de desktop, ele dá sugestões para a gente, né, de coisas que a gente pode fazer, de parâmetros e argumentos que a gente pode passar para funções, seja lá o que for isso. Nesse momento vocês não vão saber, mas enfim, o que importa é que a gente escreve o código Python. Então eu escrevi aqui print, abre parênteses, Olá Mundo, entre aspas, fecha parênteses. Eu posso vir aqui, ó, aqui em cima, run, que significa executar, e eu vou ver o código sendo executado aqui embaixo, ó. Olá Mundo, deixa eu aumentar a fonte, né? Olá Mundo, então tá aqui, bonitinho sendo executado. Vou fazer o outro exemplo de ontem, que é, de ontem não, né, da aula 0, é que no caso eu gravei a aula 0 ontem, mas enfim. Que é pegar um nome, né, o nome do usuário, pedir para ele digitar no teclado aí, na janelinha aqui do console. Vendo aqui, ó, console está aqui embaixo, então essa é a janelinha do console, né? Para ele digitar o nome dele nessa janelinha do console e a gente fazer uma saudação para o usuário. Então eu vou fazer aqui, vou usar a função input, colocar dentro da input qual é o seu nome, ponto de interrogação, e eu vou colocar um espaço aqui para não ficar grudado, né? O nome do usuário que ele vai escrever com a mensagem. Então, e aqui eu vou substituir, né? Vou colocar um F antes da string para fazer uma string de formatação. Eu vou tirar esse mundo, colocar chaves e aqui dentro colocar o nome da variável que eu usei na linha 1. Então aqui eu fiz name igual isso aqui, então aqui eu vou usar name também. Se eu colocar nome, aqui vai ser nome. Se eu colocar fulano, aqui vai ser fulano e assim por diante, certo? Então eu vou executar esse cara. Ele vai perguntar aqui, ó, para mim, qual é o seu nome? Eu vou falar, meu nome é Fabrício. Digitei Fabrício, vou dar Enter. Ele fala, olá, Fabrício. Então o que está acontecendo aqui, certo? É que ele está substituindo esse pedaço aqui do texto entre chaves, né, a variável entre chaves, com o valor da variável. Então quando a gente executou essa função, a gente pegou um valor de texto, né, um valor em texto, que é o meu nome, Fabrício, e colocou esse valor nesta variável. Mas enfim, não tem problema se não dá para entender muito bem agora, a gente vai ver em detalhes depois. Por enquanto a gente só quer configurar mesmo. E o Replit, deixa eu escrever aqui, ó,
replit.com é uma das opções aí que a gente tem, que vocês têm para seguir o curso, certo? Criem uma conta, se vocês não puderem, né, fazer as aulas no desktop, né, se tiver que ser pelo navegador, se tiver que ser pelo Replit, criem uma conta para salvar os programas de vocês e vocês vão poder acompanhar normalmente. Só para ter certeza aqui a gente está no Shell, né? Eu vou executar o Python só para ver. Esse aqui está usando o Python 3.10.8, então dá para a gente seguir normalmente com a nossa aula. Legal? Legal. Próxima ferramenta é o VS Code, Visual Studio Code. Para quem já usa, né? Já faz programação, já usa o VS Code, tá aí uma opção. Eu usei bastante o VS Code, inclusive tem aí algumas recomendações também de extensões, né? Entrando na página aqui code.visualstudio.com, você já vai ser recebido com a opção de download do instalador, né, do pacote instalador para sua plataforma. No meu caso aqui ele está mostrando .deb e .rpm porque eu estou no Linux, né? Então aqui para Debian, para Ubuntu, o RPM para Red Hat, Fedora, CentOS e assim vai, né? Então o site identifica que eu estou no Linux e ele já me dá essas opções. Se você estiver no Windows, ele vai te dar o instalador do Windows. Se você estiver no Mac, ele vai te dar o instalador do Mac, que vai ser um .exe ou MSI para o Windows, né? E provavelmente eu não sei qual que é a extensão, acho que é .dmg para o Mac, né? Então é isso aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui no Google VS Code. Vocês conseguem chegar nesse site aqui, ó. É literalmente o primeiro resultado no Google, Visual Studio Code. Code Editing Redefined, né? É assim que está escrito. Aí vocês podem ir para a página inicial ou para a página de download. Eu tenho aqui um VS Code aberto para vocês verem também. Eu tenho aqui o mesmo programinho que a gente acabou de escrever no Replit, que isso aqui é da aula 0. E eu vou mostrar as extensões que eu tenho aqui no VS Code. Algumas delas não são de Python, então pode ignorar a grande maioria. As que eu recomendo são Pylance, esse Pylance aqui, né, Pylance. Essa extensão é da própria Microsoft, então Pylance versão, bom, hoje, né, no dia 26 de janeiro de 2023, está na versão 2023 1.40. E além dela também a própria extensão Python. Acho que se eu procurar aqui fica até mais fácil. Python. Tá aqui. Essa aqui, ó, que já está instalada, da Microsoft também. Então, mesma coisa, né? 2023, janeiro, dia 26, está na versão aqui 2022, 22. Então, Python e Pylance é o que vocês querem usar aqui no VS Code. Mas o VS Code ainda não é dedicado inteiramente para o Python, né? Vocês podem usar qualquer linguagem, praticamente, tem extensões para várias linguagens. Vocês viram aqui, provavelmente, enquanto eu estava rodando, que tem extensões para C, C++, Haskell, tem extensões para Rust e tudo mais. Então, pode ser que, às vezes, o VS Code seja chato de configurar e pode ser que, às vezes, ele não mostre algumas coisas. Por isso que a gente vai ver agora a terceira e última ferramenta, que é a que eu vou usar aí durante o curso inteiro. Então, se você não sabe o que usar, se você não precisa usar no navegador e está aberto a sugestões, a gente vai aí usar o PyCharm, que é essa com a tela aqui que está aberta agora. Essa aqui foi a que eu usei, inclusive, na aula 0. Para quem assistiu, vocês lembram dessa janelinha aí. E para chegar lá, muito simples, né? Deixa eu refazer aqui o caminho. Vou colocar no google.com e aqui eu vou digitar PyCharm. Vou dar Enter e tem que ser a primeira opção aqui, né? O JetBrains.com, www.jetbrains.com, PyCharm, a Python IDE for Professional Developers, e esse aqui é o símbolo dele que vocês querem. Então eu vou clicar nesse cara aqui e aí o que vocês vão querer
O PyCharm vocês vão querer a versão comunidade. Eu não sei se fazendo esse download aqui vai ser... Na verdade tem, né? Tem o Full-Fledged Professional, então tem a ferramenta profissional que tem que pagar, né, uma licença mensal ou anual para JetBrains, ou o comunitário gratuito, né? Então vocês vão clicar aqui nesse download e na hora de escolher a versão vocês vão escolher Free Community. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Esse Free Community aqui, ó. Vamos lá mais uma vez, cadê? Free Community, aqui achei. Ou simplesmente Community. É isso que vocês vão querer na hora de baixar o PyCharm, beleza? Que essa aí é a versão gratuita e bem completa também. Eu não tenho nada do que reclamar do PyCharm não. Então, vamos lá. Beleza? Certo. Pessoal, depois de instalado o Python, depois de instalado as ferramentas aí, então eu tenho aqui, né, o PyCharm aberto. Eu vou abrir também o terminal do Python, que é para vocês verem que a gente consegue usar o próprio terminal, né, como uma calculadora e para fazer algumas outras coisinhas. Eu tô aqui, ó, tô no meu terminal. Vou digitar Python, ele vai abrir aí, ó, o Python 3.10.9 e aqui eu já consigo digitar comandos do Python e executar eles também. Só que isso aqui não serve para a gente desenvolver programas completos. Isso aqui é mais para prototipagem e algumas continhas simples. Ah, mas como assim prototipagem e algumas continhas simples? Ah, vamos supor que eu quero ver se um pedacinho de código que eu estou rodando funciona. Eu quero executar exatamente isso aqui, ó, esse pedacinho de código aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou abrir aqui o meu shell e vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever a mesma coisa, name igual input. Aqui dentro eu vou colocar um texto, né? Digite seu nome. 2 pontos espaço. Ele já coloca aí, digite seu nome, tá pedindo já para eu escrever, vou escrever. Fabrício. E aí, o que eu digitei tá nessa variável, né? Tá nesse nome aqui que é name. Tanto que quando eu coloco name, ele me mostra aqui o que eu digitei, entre aspas, porque é uma string, é um pedaço de texto, né? Dentro do programa. Do mesmo jeito que eu coloco esse texto aqui, ó, digite seu nome entre aspas, o que a gente digita pelo teclado também fica entre aspas. Então eu vou fazer aqui, ó, até mais um age de input. Digite a sua idade. Então eu vou digitar 30, eu tenho 30 anos. E vocês vão perceber que mesmo sendo um número, ainda tem as aspas lá. Então isso significa que isso é texto. Eu não consigo, por exemplo, somar texto com outros números. Ele dá um erro aí dizendo que não consegue somar string com número. Mas beleza. Vou fazer de novo aqui, ó, o name. De seu nome Fabrício, e aí eu quero executar esse print aí. Então eu vou fazer um print. Olá, name, certo? Ele me dá olá Fabrício, eu posso colocar aqui exclamação, posso colocar várias exclamações, caso eu esteja realmente entusiasmado, certo? E eu posso também fazer de algumas outras formas. Eu posso fazer print, olá, vírgula, fecho o texto. Percebam que a vírgula está dentro das aspas, porque aqui eu vou colocar uma outra vírgula depois da aspa fechando. E aqui eu coloco o name assim. Aqui ele também vai me dar o texto assim. E tem algumas outras opções de formatação que a gente vai ver mais pra frente também, que nesse momento também não é tão interessante. Além disso, a gente consegue usar como calculador. Eu quero fazer aqui, ó, 30 mais 2, ele me dá 32. Eu quero fazer 1024 dividido por 8, ele me dá aí 128.0, porque isso aqui pode dar um número quebrado, né? Posso usar 2 barras se eu quiser para fazer uma divisão inteira. O que significa fazer uma divisão inteira? Tenho aqui 13, vou dividir por 2, ele vai me dar 6,5. Só que se eu usar 2 barras, que é a divisão inteira, ele me dá só 6. Então ele lima esse ponto 5 aqui, né, do nosso número. Que mais? Bom, o shell é mais para isso mesmo, prototipagem e calculadora. Está a fim de fazer uma continha, não está a fim de abrir a calculadora do computador? Dá para fazer por aqui. A gente faz aí várias continhas. Dá para fazer várias contas de uma só vez também. Então vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 10 mais 7 dividido por 2
menos 3. Ele dá aí 20,5, né? E ele segue aí, as linguagens de programação, elas seguem as regras matemáticas de aritmética. O que significa que primeiro vai acontecer 2 vezes 7, depois vai acontecer 7 dividido por 2, e depois a adição e a subtração. Então vai dar aqui 20, aqui vai dar 3,5, então 20 mais 3,5, menos 3, que dá 20,5, certo? Beleza. Quais contas a gente consegue fazer? Adição, 10 mais 5. Subtração, 10 menos 5. Consegue fazer multiplicação, 2 vezes 3. Consegue fazer divisão, 3 sobre 2. Opa, 3 sobre 2. Isso aqui é por causa do espaço que eu dei aqui, tá? O Python é muito sensível a espaçamento, então cuidado aí com os espaços. 3 sobre 2. Tem divisão inteira, 3//2. E por último tem exponenciação, né? Potência. Então, 2 elevado a 3, olha lá, estou colocando espaço de novo aqui na frente. 2 elevado a 3 vai dar 8. Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 elevado a 4, 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E assim por diante. Certo? Legal. Acho que sobre o Shell já é isso mesmo, não tem muito mais o que falar aqui. Tudo que a gente consegue fazer no Python escrevendo aqui no PyCharm, a gente consegue fazer também no terminal. Só que, né, normalmente a gente precisa colocar todo o contexto do nosso projeto aqui no terminal para conseguir fazer alguma coisa. Então, normalmente a gente vai fazer direto por aqui mesmo, certo? Vou fechar o meu terminal, não tem mais o que fazer aqui. Vou continuar aqui. Então, vamos lá. Já fizemos então o nosso Olá Mundo. Eu vou refazer o nosso Olá Mundo, já que agora a gente está numa aula diferente. Então eu vou fazer aqui o nome vai ser o Hello World. E vamos abrir esse cara aí. E vamos fazer nosso programinha. Olá Mundo, print. Olá Mundo. E é isso. Isso é tudo que a gente precisa. Vou clicar aqui, ó, aqui em cima, ó, e vou escolher esse current file, que é o arquivo atual, o arquivo que a gente está, o arquivo no qual a gente está operando agora. E vou executar aqui, ó, vou dar um play. Ele vai abrir o terminal aqui embaixo, ó, e mostrar pra gente a nossa mensagem Olá Mundo, certo? Legal. Vamos fazer aí, vamos fazer as mudanças, né? Então a gente fez o nosso Olá Mundo, vamos fazer outras coisinhas de operações básicas de entrada e saída, que a gente já vê nesta aula. Lembrando, pode fazer pelo VS Code, pode fazer pelo Replit, pode fazer por onde você quiser. Vamos fazer um novo aqui, ó, um Hello User, que é basicamente o que a gente fez lá antes, que a gente vai estar fazendo de novo, e eu encorajo vocês a fazerem junto comigo, porque isso ajuda a fixar na mente, certo? Então vamos lá, vou fazer um name igual input, e aqui eu vou perguntar, qual é o seu nome? Dessa vez eu vou deixar sem espaço para vocês verem o que acontece. E aqui eu vou fazer um print, e eu vou mostrar algumas formas de formatar esse texto, sendo que a mais usada vai ser essa aqui. Então, se você não se importa com outras formas de formatar, se você quer fazer do jeito que a gente vai fazer no curso inteiro, é essa aqui que a gente vai fazer. F e as aspas aqui. Assim, não importa quais aspas você usa, se é dupla ou simples, desde que você abra e feche com as mesmas aspas. Abriu com simples, fechou com simples. Abriu com dupla, fechou com dupla. Certo? Legal. Lindo, maravilhoso. Então aqui eu vou fazer olá. Vou abrir chaves. E aqui, ó, eu apertei Ctrl espaço e ele me abriu essa janelinha aí com sugestões de coisas que eu posso colocar dentro dessas chaves. Eu quero minha variável, a minha name. Então tá aí. Usei. Vou vir aqui, ó, vou rodar. Ele pergunta qual que é o seu nome. E olha só a magia desse espacinho a mais no texto. Eu vou digitar meu nome e ele fica grudado aqui, ó, junto com um pontinho de interrogação. Então assim, na hora de exibir não faz diferença, né? Porque a gente está tratando com os espaços aqui, tem
Pode colocar uma exclamação aqui, um coraçãozinho aqui depois também. Só que na hora da gente escrever ele vai ficar grudadinho aqui. Então eu já prefiro deixar um espaço depois da interrogação, antes de fechar as aspas, que aí fica bonitinho aqui, né? Então o Fabrício fica com espaço antes do interrogação. Vou dar Enter e falar aí, olá Fabrício, e coloco a exclamação e ainda me manda um coração. Muito bonitinho, certo? Beleza. Então aqui a gente viu nessa aula aí configuração do ambiente, certo? A gente viu aí como faz para baixar e instalar o Python. Se você está no Windows, vai lá no site python.org e faz o download. Se você está no Mac, você tem essa opção também. Ou você pode instalar pelo Brew, certo? Brew install Python 3, provavelmente. E se você está no Linux, você vai querer baixar, você vai querer pegar diretamente dos repositórios aí do seu Linux. Então, se você está num Debian ou Ubuntu, você vai querer fazer alguma coisa do tipo apt get install Python 3. Se você está aí no Red Hat, Fedora, acho que tem algumas opções, né? Tem o RPM, esses eu não usei muito, então não vou saber. Tem o RPM, não sei se era RPM na verdade o nome do binário, não sei se era DNF. Eu sei que tem o YAM. O YAM dá para instalar, né, os pacotes por ele, então seria um YAM, sei lá, install Python 3. No meu caso, né, eu estou no Arch Linux, então eu já tenho mais familiaridade. Tudo que eu preciso fazer aqui é um pacman-s Python e por padrão ele já vai pegar o Python 3. Por isso que no meu terminal eu só preciso escrever Python, não preciso escrever Python 3 para executar o Python 3. Se você está no Ubuntu, se você está no Fedora, Red Hat, talvez o Python 2 seja o padrão do seu sistema. E aí o que vocês vão querer fazer é executar diretamente Python 3. E aí vocês vão cair no shell, no terminal do Python 3. Belezinha, pessoal? Então é isso por essa aula. Agradeço aí pela atenção e a gente se vê na aula 2.